Fala aí, galerinha do Força Máxima, tudo bem com vocês? Hoje, Teacher Evan here, one more time. So, guys, today we're going to talk about Chapter 22, módulo 22, vídeo direcionado para a galerinha do nono ano, ok? Nós vamos falar sobre os modais have to and must. No vídeo anterior eu falei sobre o should, que é um modal também, E o que é um modal, Ele é um verbo que cada modal ele expressa uma ideia, ele tem uma ideia diferente, Lembra do should que eu falei no vídeo anterior que fala sobre um conselho, você dá um conselho para alguém, You should study, you should stop smoking, você deve parar de fumar. Então, quando você quer dar um conselho, você usa o should. E nós temos o have to e o must, que nós temos como obligation, Eu vou falar sobre a diferença, Apesar de eles serem parecidos, só tem uma pequena diferença entre usar um ou outro, Mas eu vou explicar para vocês vão ver que não é esse bicho de 7 cabeças, não, tá? Lembra que eu disse que eu sempre uso o modal sem to, Should, dance, must, work, Mas temos aqui uma exceção, que é o have to e o ought to, Que o ought to é mais formal que o should, que eu falei no vídeo anterior, Então, você pode usar o to somente com esses dois modais, have to e ought to, ok? Vocês conhecem outros modais também como can, could, may, might, Fala sobre possibilidades, correto? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar aqui, Vamos ver nossos objetivos. To become familiar with the use of must and have to, Entender o uso, do must, do have to. To learn how to use of the modal verbs, Saber como usar os verbos modais, Então, vamos lá. Must we follow the rules, Eu devo seguir as regras, Tem uma conversa entre o Mark e a Isa, Hey you, can you see the sign? Você consegue ver, a placa, Which sign? That one over there, aquela que tá ali. I can't see anything, não consigo ver nada. This is a non-stopping area. You mustn't smoke here, É uma área não fumante, Você não deve fumar aqui. Oops, sorry. Então, provavelmente, o Mark estava fumando, E não percebeu que existe o quê? Uma placa aqui dizendo o quê? Que não é que é proibido. Esse sinal que significa o quê? Que é proibido. A gente entende, que é proibido fumar naquele local. Então, por que pegar essa ideia, Porque o must a gente usa como obligation e o mustn't, é prohibition, que é proibido você fazer, Então, acho que essa foi a ideia aqui de pegar o cigarro, esse sinal vermelho. Tudo bem? Então, vamos lá. Como eu havia falado, as seen previously, como visto, anteriormente, these verbs are used to modify the main verb. They can also express obligation, necessity, or lack of obligation. Lack significa falta, Aquela falta de obligation, Tem aqui, lack. Então, na verdade, por que ele modifica? Porque ele tem uma ideia diferente. Então, cada verbo modal, ele expressa algo. Então, ele modifica o quê? O verbo principal, Não, you must study. Study é o verbo estudar, mas quando eu falo you must study, eu falo que você tem o que? A obligation de estudar, não é isso? Então, hoje nós vamos falar sobre o must e o have to. Must is a modal verb and, as the other modal verb studied before, there is no S in the third person singular questions and negative sentence are made without do and after must. The infinitive without to is used. Observe the table below. Então, falando o quê? Que nós não usamos, estamos acostumados na terceira pessoa, nós usamos o S, Por exemplo, aqui, She cleans her house, She cleans the house. Então, eu acrescentei o S aqui porque é a terceira pessoa, Então, vou colocar aqui, he cooks, Coloquei esse S aqui porque também é da terceira pessoa. Só que quando você usa o modal, esse S ele morre. Eu não uso, Vou dar um exemplo aqui, He must cook to help his wife. Ele tem que cozinhar para ajudar a esposa dele, Então, must, eu não coloquei o S. Então, como tem um exemplo aqui, I must clean the entire house. She must clean, Então, eu não coloquei o S porque eu tenho must. Da forma interrogativa, must I? Must she? Or negative, que é um prohibition, I mustn't clean. Eu não preciso limpar a casa toda, Então, que é lack, a falta de obligation, She mustn't clean the entire house. Ela não precisa limpar a casa toda, Tá com uma forma negativa, mas a ideia é de proibição, Então, you mustn't mistreat the animals. Você não deve maltratar os animais.
Então, esse mustn't dá a ideia de prohibition, ok? Although, embora, have to is not a modal verb. It's usually studied together with must, because both them can express strong obligation or necessity. Né? As pessoas falam que o have to ele não é um verbo modal, mas como ele é estudado junto, né? Estudam ele junto com o must, né? E ambos eles expressam a ideia de obligation ou necessidade, né? Acaba tendo, né, que estudar os dois juntos, e a diferença ela é bem pequena, né? Tá vendo aqui, ó? Must refer to obligation that come from the speaker, que vem da pessoa. I must clean my house. Então, a minha obligation, né? Então, from the speaker, quem é o falante? Eu, né? E have to is more often used to talk about obligation imposed by somebody else. Então, quando alguém fala, ó, you have to clean your bedroom. Então, minha mãe, né, chegou para mim e falou assim, ó, you have to clean your bedroom. Então, quando você tem alguém, uma pessoa meio que falou, disse, né, a sua obligation, né, o que você deve fazer, né, que impôs, ó, you have to, você usa o have to. Ou, quando é uma obligation sua, no caso sua, você está falando, você é o falante, você usa must. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não vejo dessa forma. Eu não uso dessa forma, né? Eu acho que existem muitos livros, muitas gramáticas, que em cada gramática, se você pegar, você percebe que must é de uma forma, have to é de outra. Eu gosto de falar que o must, né, é uma obligation mais geral. Eu acho que é uma coisa assim que todo mundo deve fazer. Obligation, por exemplo. You must respect old people. Você deve respeitar os mais velhos. Isso é uma obligation geral. Então, you must. You mustn't kill people. Você não deve matar pessoas. Então, é uma coisa que geral. You have to é algo mais pessoal. I have to clean my bedroom. É uma coisa minha. É minha, mas às vezes não é sua. Então, eu gosto muito de ensinar dessa forma. Porém, né, although, né, existem alguns livros que falam que é de outras formas. Mas assim, vai ser muito difícil você encontrar em uma prova, complete as frases abaixo usando must ou have to. Não vai ter. Por quê? Porque eles são muito parecidos, né? Não é uma coisa assim, existe uma regra para usar os dois. Não. Então, se um dia você encontrar na prova, que é muito difícil, não está errado, porém não vai encontrar, tá? Né? Aí, vamos lá, vamos descer aqui. I must do some exercise and eat healthy food, né? An obligation impose myself, né? Que eu devo fazer exercícios e comer comidas saudáveis, né? I have to do some exercise and eat healthy food, the doctor says so. Então, nesse caso aqui, né, uma obligation, né, que eu coloquei para mim mesmo, que eu preciso emagrecer, fazer alguns exercícios, comer comida saudável, e o have to, o médico, né, foi o que eu disse, né? Errado? Não, não tá. Mas aí vai de cada um, as suas leituras, as suas pesquisas, né, os seus estudos. However, in order to talk about lack of necessity or obligation, we don't use have to, since mustn't express prohibition. Compare. Né? Então, quando a gente vai falar sobre falta de necessidade, né? We don't have to do our homework today, because tomorrow is Saturday. It's not necessary. Então, we don't have to seria falta de necessidade, eu não preciso. I don't have to study, because tomorrow is Saturday. Então, no domingo eu estudo. Ok? We mustn't smoke in here. Look at the sign. It's forbidden. It means that it's prohibition. It's a prohibition. I cannot smoke in here. Ok? I mustn't. Tá proibido, eu não posso fumar, que é um lugar, né, que é errado, um hospital, alguma coisa assim. To talk about past necessity or obligation, we use had to. Então, na verdade, quando você quer falar no passado, né? Mas o passado de must é o quê? Não. Pensa que quando você vai falar no passado, você usa o had to. Então, por exemplo, aqui, eu falo assim hoje, I must clean my bedroom. Né? Vamos dar um exemplo. Aí eu pergunto, e aí, o que você fez ontem? Nem fala. I had to clean my bedroom. Tive que limpar o meu quarto. Né? Então, esse had to seria o passado do must. Né? Ok? E eu também uso para falar, né? Tem aqui, né? Last week I had to read 2 books for school, né? Eu tive que, né? Eu fui meio que obrigado a ler 2 livros para a escola.
né? E o must is also used for deduction. Quando você quer falar sobre deductions or conclusion based on fact, né? Você usa o must, né? Por exemplo, John looks so sad this week. He must have a problem. Então, assim, eu percebi que o John, essa semana, ele tá muito triste. Então, he must, é uma dedução. He must, ele deve ter um problema, né? E I will answer the door. It must be Julia. She's coming to study. Então eu falo assim, eu vou atender a porta, né? Eu vou abrir porque it must be Julia. Porque eu provavelmente já tinha combinado com ela o horário que ela viria na minha casa para estudarmos juntos. Então eu usei o must para isso, que é uma deduction, né? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. When our conclusion is that something is impossible or improbable, we use can't, not mustn't. That can't be Joanna. She's in Italy with Jen and Paul. Na verdade, quando você quer dizer, quando você tem uma conclusão de uma coisa que é impossível, uma coisa que é impossível. Por exemplo, that can't be Joanne. She's in Italy with Jen and Paul. Né? Não é a Joanna. Can't be. Né? Ou quando alguém chega assim, eu tenho que te contar um segredo, fulano, um exemplo, morreu. That can't be, não pode ser. Eu tava com ele há 5 minutos atrás. É aquela coisa da conclusão, né? Então, muito can't, quando é algo impossível, né? Ou improvável de ter acontecido, né? Ou, no caso, você usando presente também, né? Sometimes must not can be used in American English to say that there is an evidence that it's not the case, né? Então, na verdade, você pode usar também that must not, mas que é no caso mais falado o inglês americano, né? To say there is evidence that it's not the case. Aí vai uma evidência, mas não é muito usado, né? Então, se você quer falar sobre uma conclusão that something is impossible or improbable, você usa o can't, ok? Vamos lá, galerinha. Going deeper. Optamos por usar o have to quando falamos de obrigações que vêm de fora. Uma ordem ou uma regra que parte de alguém. Eu falei para vocês, né? Do speaker, né? Do speaker não, perdão, de uma pessoa, né? No caso, minha mãe. You have to clean your bedroom. Optamos por must quando essa obligation parte do falante, minha, né? Ou seja, é um lembrete de algo importante a ser feito, né? I must lose weight, eu preciso perder quilo. I must eat healthy food, eu preciso comer comidas saudáveis. Então, é uma coisa minha, né? Mas foi o que eu disse, lembra? Aí vem aqui, ó, attention. This is a rule of thumb, regra geral, to help you choose an acceptable form. But many people don't make this distinction. Então as pessoas não fazem essa distinção. As pessoas não têm isso como regra. Colocaram como regra geral, mas como eu disse, não tem isso como regra. Caso você, vou viajar para fora, e você simplesmente usar o must no lugar do have to no lugar, eles vão entender da mesma forma, porque a ideia é obligation. Tudo bem? Aí tem aqui um exemplo, ó. I must wake up earlier to do some exercise. Uma necessidade minha. I must. Titi, mas eu tô afim de usar o have to. Não uso o have to. Não tem problema nenhum, tá? In my job, I have to work from 7 to 6. In my job, I must work from 7 to 6. Dá no mesmo. Eu tenho a minha obligation, eu tenho que trabalhar das 7 às 6, né? I must stop smoking. Eu quero. I have to stop smoking. O médico mandou. Como eu disse, dá no mesmo, né? Obligation. Tá bom? Como tá dizendo aqui, ó, é uma regra geral, tá? Mas as pessoas não fazem essa distinção, que dá no mesmo, tá? Então, entendam que você quer usar algo para falar sobre, lembrando que prohibition, mustn't. Quer falar no passado? Had to. I had to clean my bedroom. Mas caso você fale no presente, que você tem algo para fazer, uma regra, né? Uma obligation, você pode usar tanto must quanto have to, tá? Aí tem os exercícios que você vai fazer com seu professor, e aí tem até um exercício, né, falando sobre complete the sentence with must or have to, né, vai ver a diferença do must ou have to, mas como eu disse para vocês, né, vai muito da situação, não é costume de cair em prova, tá? Mas caso você encontre, você já tem essa ideia em mente aqui, tá? Se for uma necessidade sua, must, se for uma necessidade que vem da pessoa, né, que tá falando para você, né, have to. Tudo bem, galerinha? Ok? So, that's it. Yes? Guys, don't forget to watch the video. Yes? And do the homework. Ok? If you have any doubt, se vocês tiverem dúvida, né, assistem vídeo aula no YouTube, tem muitos vídeos, ferramenta maravilhosa na internet e ajuda vocês aí. Show?
Bye, guys. Kisses. Stay home. Stay safe. See ya.